Olha só, gente, hoje eu tinha 2 temas prontos aqui para vocês, né? E aí eu deixei que o universo me guiasse aqui, né? Que tivesse a inspiração divina para qual dos 2 temas eu iria, né, fazer hoje, eu iria falar com vocês hoje. E foi muito interessante, porque, né, o que soprou aqui no meu ouvido foi esse tema aqui que eu acho que pode contribuir com a vida de muita gente. Tinha um tema que era mais técnico, né? E esse outro tema. Então, eu espero que vocês aproveitem e que faça sentido, né, na vida de vocês, principalmente nesse ano, tá bom? Então, o tema é para onde você olha, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó. Café da Aprendedoria. Para quem entrar, não ficar perdido o que a gente está fazendo aqui. Aí, ó, fixar comentário aqui. Muito bom. Então, olhem só. Para o nosso cérebro, só existe aquilo que a gente alimenta ele. As coisas do mundo, né, as coisas que estão fora, na verdade, não existem para o nosso cérebro. Passam a existir para ele na hora que a gente alimenta ele com aquilo. Na hora que a gente dá valor para aquilo. Olha que interessante. Então, quer dizer que se aconteceu algo de bom na nossa vida, só vai existir para a gente se a gente deu valor para aquilo. Se acontecer algo de ruim na nossa vida, só vai existir para o nosso cérebro se a gente deu valor para aquilo. Então, só existe para o nosso cérebro aquilo que a gente alimenta ele da percepção, né, da informação, da experiência. As coisas do mundo em si não existem, a não ser que você dê valor para isso, a não ser que você alimente o seu cérebro disso. Então, vamos imaginar assim, você participou lá de uma indisposição com alguém, né? Uma briga, uma indisposição. Pode ser que aquilo, naquele momento, né, não tem jeito de não existir, né? Veio para o seu cérebro, você alimentou o seu cérebro com isso, não tem como. Mas a gente tem a opção daquilo continuar existindo na nossa vida, ou daquilo existir só por aquele tempo que estava ali e depois não existir mais. Como assim, Diana? Né? De acordo com o que você alimenta. Vocês já repararam quantas vezes você tem uma briga, ou uma chateação, ou você leu uma notícia ruim, ou você ficou sabendo de alguma coisa ruim, de alguém, ou de uma situação? Você já observou quanto que você fica alimentando o seu cérebro com aquela mesma informação por tempos e tempos e tempos e tempos depois, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês? Você já observou isso? O quanto que você ainda continua fazendo existir, reexistir aquela chateação, aquela informação ruim, aquela notícia ruim, você vai e fala com alguém, você comenta, você diz, você revive. E outra, cada vez que você fala sobre aquilo, ou que você pensa sobre aquilo, você já observou o quanto aquilo traz de informação para o seu corpo, para o seu organismo? Você revive aquela situação dia, ou horas. Porque cada vez que você fala, cada vez que você pensa, você dá entrada de novo no seu cérebro. E é como se você estivesse na situação de novo. Ou no momento que você leu a notícia de novo, ou no momento que você ficou sabendo daquilo que te fez mal. Às vezes, né, você ficou sabendo que uma criança ficou doente, ou que aconteceu um acidente, ou que... E aí você revive aquilo
inúmeras vezes, dando o quê? A existência de novo daquilo para o seu cérebro, fazendo com que toda a carga, né, de hormônios, de disparo de toxina, fique no seu corpo novamente. Então, isso é para você entender que aquilo que você alimenta o seu cérebro é aquilo que você vai ter. Mas, Diana, como que eu vou fazer? Eu fiquei sabendo dessa notícia, teve a briga, teve a informação. Isso tem muita conexão com o nosso café sobre comunicação. Eu lembro que uma das pessoas falou assim, acho que 2 pessoas falaram nesse café, né? Quando eu pego assim os comentários, eu vou pescando os comentários de vocês, né? As pessoas falam assim, Diana, mas eu não consigo fingir que, por exemplo, teve uma discussão, depois eu vou conversar com os pais, né? Eu não consigo fingir que está tudo bem, eu não consigo fingir que eu sou muito transparente, né? Eu não consigo virar a página assim tão rápido quanto você está falando, né? Mas sabe o que está acontecendo, né? Quando você faz isso, você teve sei lá, uma briga em casa e foi trabalhar, ou você teve uma briga no trânsito e foi trabalhar, ou você teve uma discussão na coordenação e foi atender um pai, né? Ou você, enfim, qualquer coisa assim, que você está numa situação para outra. Na verdade, gente, não é que você vai fingir alguma coisa, ou que você vai... Não, mas sabe o que acontece? O problema é o que a gente está fazendo com a gente mesmo. Quando a gente vai para uma outra situação, a gente continua revivendo aquele fato do passado, aquela sensação do passado, e não está ali no presente com aquela nova situação. Então, como que eu faço, Diana? Porque é assim que a gente está, né, fazendo. A gente fica lá alimentando o nosso cérebro, né, com aquela informação várias e várias vezes. O que a gente tem que fazer? Trocar a informação. Toda vez que vier o pensamento negativo, ruim, revivendo aquela situação, revivendo aquela informação, muda, porque você tem poder no seu cérebro. Você tem o domínio no seu cérebro. O que a gente faz? A gente muda para uma informação positiva. Vai ver algo positivo, vai alimentar algo positivo. Ó, a Cláudia comentando que teve um problema no final do ano com um colega de trabalho e passou as férias inteiras remoendo e lembrando daquilo. Então, quer dizer, não, né, a gente não vive só o episódio. A gente pega aquele episódio e estica, né? Estica o episódio, né? Revivendo o episódio, revivendo a sensação ruim o tempo todo. Gente, olha isso, né? Então, assim, como que eu faço, né, para sair disso? A pergunta é, como eu faço para sair disso? Assim como a gente aprendeu a incumpridar, né, a tragédia, né, a coisa ruim, aquilo que não nos faz bem, a gente também tem um aprendizado para trocar, né, a informação. Lógico que é como todo aprendizado, gente. Na primeira vez vai ser difícil, na segunda vez vai ser difícil, na terceira vez eu vou ter que ficar lá atenta, me policiando, até que isso se torne fácil para o meu cérebro, né? Até que eu tenha estratégias para mudar isso, até que eu tenha estratégias à mão para fazer essa mudança. Então, assim, o que a gente vai ver? Primeiro, a gente reconhecer que a gente está fazendo isso. E isso tem muito a ver com o nosso Como Eu Faço dessa semana, que a gente falou sobre coisas que drenam a nossa energia, né? Que sugam o nosso tempo. Gente, reviver algo que não está no presente suga a nossa energia, suga o nosso tempo de coisas que a gente precisa fazer no presente, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai identificar que está que tá acontecendo ali, né? A gente vai identificar que aquilo que a gente está vivendo aquilo. A outra coisa que dá muito certo, o nosso cérebro, ele é muito criativo
E ele trabalha muito com símbolos, com imagens, com significados, né? O que você vai fazer? Você vai pegar aquele problema que estava ali, e você vai colocar ele numa caixinha, como se fosse uma prateleira. Eu faço isso, você pode colocar outra representação, tá? Coloca outra representação, coloca o problema ali, porque, até o Santiago me perguntou, Diana, mas não vai soar como desprezo? Não, porque você não vai deixar de dar a importância ou tirar o aprendizado daquela situação. Então, assim, a situação que aconteceu, todas as situações que acontecem, são importantes aprendizados na nossa vida. Então, o que você vai fazer? Você não vai ignorar aquilo, mas você não vai esticar o sofrimento. Então, vamos lá. Uma coisa é o aprendizado que você vai ter com a situação. Outra coisa é reviver e remoer o sofrimento que aquela situação traz. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o aprendizado, tá? Olha, a partir do que aconteceu, eu tenho que, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Qual que é o aprendizado que eu tive que ter? E às vezes a gente não consegue tirar o melhor aprendizado quando a gente está dolorido, né? A gente tira o pior aprendizado. Eu não vou mais falar com a pessoa, eu não tenho que dar opinião mesmo, né? Esse é o aprendizado que a gente tira. Mas tudo bem, fica com esse primeiro aprendizado. Coloca isso, né? Agora a situação, coloca numa caixinha ou num que você quiser, isso tenha muito a ver com o cérebro de cada um, que faz sentido para cada um. Experimentem aí o que vocês querem, né? E coloca num cantinho. Por quê? Porque aquilo que aconteceu, ele é um evento importante na sua vida para tirar aprendizados, mas não para ficar remoendo, tá? E aí você vai colocar lá, porque você vai falar assim, olha, a hora que eu precisar, eu vou abrir, a hora que eu tiver melhor, eu vou abrir para entender o aprendizado, tá? O aprendizado. E aí você vai trocar a sensação. Como que eu, Diana, faço? Para mim, uma coisa que funciona muito quando eu tô lá, encaraminholando com a coisa, né? A mais do que eu preciso, porque, gente, vai precisar para ter um aprendizado, mas às vezes o aprendizado não vai ser naquela hora. Vamos imaginar que eu tive uma briga aqui com o Eric, não aconteceu, tá, gente? Mas vamos supor. Já aconteceu algum dia, né? Mas hoje não. Que eu tive uma briga com o Eric e tenho que abrir uma live com vocês. Adianta eu carregar isso para cá? Pelo amor, né? O que eu vou fazer? Vou botar na caixinha, né? E aqui eu vou ter que estar ok, vou ter que estar bem, né? O que a gente vai fazer? Lógico, não vai ser o meu melhor encontro com vocês, com certeza. Mas vai, né? Vai dar certo. Uma coisa que para mim faz muito sentido e que eu consigo mudar o estado interno e consigo sair desse movimento de ficar lá pensando, remoendo, é música. Então, se eu coloco uma música que me deixa muito para cima, e ainda se eu dançar, né? Isso faz com que minha cabeça silencie. Para cada um de vocês vai ser algo único, né? Música para mim dá muito certo. Agora eu vou contar para vocês o que não dá certo. O que não dá certo para você mudar a frequência é você continuar falando sobre a mesma coisa com outras pessoas ou com você mesmo. Então, lógico, às vezes a gente precisa falar, né, falar com alguém específico, né, a gente precisa estar usando, né, esse caminho. Mas observe se você não está fazendo isso demais e esticando, né? Qual é o prazo que você vai dar para viver essa situação? Para viver e falar sobre isso, né? Vai ser algumas horas? Vai ser um dia? Mais do que 2 ou 3 dias, gente, já passou. Você já está vivendo muito no passado e não está olhando para esse futuro, tá? Então, acho que assim, o importante é você entender que a gente precisa tirar, sim, o aprendizado dali. A gente precisa, sim, entender a situação, mas a gente não precisa esticar essa situação por muito tempo. Se você estica por muito tempo, você está vivendo no passado. E isso não te traz para as situações presentes que você precisa ver. Ou seja, você
está aprendendo, né? Talvez com o que passou, mas de uma maneira muito demorada. E você está deixando de ter os aprendizados do momento presente. Por quê? Só existe aquilo que você alimenta seu cérebro. Se você está vivendo nesse passado, e o passado pode ser de um dia atrás, de algumas horas, né? Você está deixando de alimentar o seu cérebro, gente, com as situações do presente. Você está deixando de olhar, às vezes, algo valioso para o seu aprendizado que está acontecendo agora, no momento presente, sabe assim, no time mesmo. Você está deixando de valorizar coisas do momento presente. Então, não é para não dar importância para os problemas, não é. Mas dar a importância do tamanho que os problemas são. Olha isso. Você dimensionar o problema do tamanho que ele é. E porque toda vez que você está vivendo no passado ou está se preocupando com o futuro, né? Você está lá vivendo com, ai meu Deus, e se eu não conseguir fazer isso? E se eu não conseguir fazer aquilo? E se eu não conseguir terminar o meta no prazo, né? Ainda falta um ano pela frente. A pessoa está lá, e se eu não conseguir terminar? Ai, acho que eu não vou conseguir terminar, né? Tem um ano ainda do meta pela frente e a pessoa está sofrendo. Se a gente está lá no futuro ou se está no passado, a gente está deixando de viver as coisas do presente, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês... olha, a Eduilza, desculpa, Eduilza, se eu não tiver falado do seu nome certo. A Eduilza está falando que para ela caminhar ajuda ela a mudar esse estado interno. Olha que legal, né? Para algumas pessoas, caminhar, a pessoa vai ficar caraminholando. Para ela, não. Caminhar, ela sai desse estado interno dessa sensação ruim. Olha que legal. Ó, a Josélia comentando que pena que um amigo dela, professor, que é surdo, não pode assistir esse café, mas vai passar tudo isso que está falando para ele, porque ele está sofrendo por causa de uma situação lá que magoou ele. Olha só. Então é isso. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês, porque hoje eu acho que os comentários complementam bastante, né? Deixa eu ver aqui. A Regina comentando que a mãe dela dizia que dizia uma chuva em copo de água, né? Então, assim, fazer tempestade em copo de água, né? Eu já ouvi essa expressão também. A Lu diz que Diana vem muito de encontro com o que estou vivendo, e foi o que comecei a focar no que era importante, exatamente, rever as crenças e colocar na prateleira e bola para frente sem ressentimento. Isso, gente, pensem sim, toda vez que tem uma situação desafiadora na nossa vida, é uma oportunidade de aprendizado. Se a gente entender que é uma oportunidade de aprendizado, acho que é por isso que eu trabalho tanto com aprendizado, né? Porque eu acho que a gente está, né, aqui para aprender. Então, assim, qual é o aprendizado que eu tenho que ter? Quando a gente está bravo, quando a gente está magoado, geralmente o aprendizado é para eu aprender a não fazer mais isso, para eu aprender a não ajudar mais as pessoas, é para eu aprender. É esse aprendizado ruim que a gente tira, tá? Mas depois, se você consegue se distanciar do problema, né, e mudar o estado interno, você consegue enxergar o aprendizado real, não o aprendizado magoado, né, o aprendizado real, né, e olhar, né, usar a metacognição para enxergar qual foi a sua parcela, mesmo que mínima, dentro daquele contexto, né, e entender o que você pode fazer de diferente para não desencadear esse tipo de situação, né, e aí fica muito mais fácil, porque assim, mudar o outro a gente não muda, né? Mudar as atitudes do outro a gente não muda, mas o que dentro daquele contexto eu posso fazer ou eu posso modificar dentro da minha ação para que situações semelhantes não aconteçam ou para que eu possa tirar um aprendizado a partir daquela situação, tá? A Anitta comentando que as âncoras ajudam a mudar esse estado interno de sofrimento. O que são as âncoras, né? As âncoras a gente vê lá no curso Mindset. São aqueles estímulos externos que fazem com que a gente saia, ou com que a gente entre, né, em um estado interno específico. Por exemplo, uma outra coisa que me ajuda muito a mudar o estado interno, né, e que me faz mudar,
por exemplo, se eu assistir um programa de stand-up. Então, um programa de stand-up que eu dou bastante risada, me faz isso. Ir lá brincar com a Pietra ou com o Henrico. Mas, às vezes, né, se eu estiver muito chateada, às vezes nem isso resolve, né? Mas dançar com eles é uma coisa que sempre dá certo. Opa, peraí. O que eu fiz aqui? Minha professora falava para deixar os problemas atrás da porta e se guiar em frente. Olha que legal. Também é uma representação mental. Tá vendo, gente? É representação mental, né? Tem uma história que é muito legal, que eu tinha um mecânico, né, que ele... uma pessoa que ia fazer tudo numa fazenda, ele foi para a fazenda e aí naquele dia deu tudo errado. O pneu do carro dele furou, a serra elétrica que ele ia serrar lá a madeira lá na fazenda não funcionou, sei lá, o martelo que ele precisava trazer não trouxe, não tinha prego, enfim, foi um dia péssimo. E aí o dono da fazenda falou para ele assim, olha, como o seu carro, né, quebrou aí, o pneu furou, você quer que eu te leve para sua casa? E ele falou assim, eu quero sim. E ele foi super silencioso no carro, né, tava lá chateado com tudo que tinha dado errado naquele dia, né, e a hora que eles chegaram em casa, ele convidou o fazendeiro para entrar na casa dele, conhecer a família dele. Aí o fazendeiro falou, vamos lá sim, né, viu que ele estava super chateado, né, e a hora que ele estava entrando dentro da casa dele, ele colocou a mão numa árvore e entrou para casa. E a hora que ele entrou para casa, o fazendeiro percebeu que ele estava outro, que ele brincou com os filhos, que ele deu um beijo na esposa, que ele conversou, e que daí ele conversou com o fazendeiro também, que foi uma noite super agradável. E a hora que o fazendeiro, né, a hora que ele foi levar o fazendeiro embora, né, da porta, né, até o carro, acompanhar ele até o carro, o fazendeiro falou assim, viu, eu vi que a hora que você entrou em casa, você tocou nessa árvore. Por que você tocou nela? Você ficou lá alguns segundos nela e depois entrou em casa. Aí ele falou assim, olha, essa é a minha árvore dos problemas. Toda vez que eu chego em casa, eu toco nessa árvore para deixar meus problemas aqui. E na manhã seguinte, quando eu saio, eu pego eles de volta, porque são problemas que eu preciso resolver, mas que eu não quero que esses problemas interfiram na minha vida com a minha família. Então, essa é a árvore onde eu deixo os problemas no dia e pego no dia seguinte. Falei, olha que legal. Então, assim, é uma história, né, uma metáfora bem representativa de como a gente pode não passar de uma situação para outra. E não significa que a gente tem que esquecer aquilo que aconteceu. Mas, ele falou assim também. E no dia seguinte, quando eu venho pegar os problemas, eles estão muito menores do que eu os deixei. Lembrei que tinha essa parte também. Então, é isso. Não significa que você não vai olhar para aquilo que está ali, para o problema que está ali. Só que a hora que você se distancia e você deixa de ficar revivendo aquilo e alimentando aquilo no seu cérebro, né, que só vai potencializar o quê? Não o aprendizado. Quando você fica revivendo o problema, não potencializa o aprendizado. Potencializa a dor, a mágoa, a raiva, potencializa isso e não o aprendizado, né? Então, ajuda a gente a redimensionar isso, tá? A Vânia comentando que quando tem um problema com o próximo, fica pensando na situação de como poderia ter me comportado diferente. E isso consome. Tá vendo? Não vai, né? Consumir não vai resolver, tá? Muito bem. Ó, a Eliane comentando que viveu momentos muito difíceis em 2020. Tentei superar estudando muito meta. Olha que legal. Virou o meu estado interno e tentei superar. Meditação também. Muito bom, gente. Rezando, isso mesmo. Fazendo uma oração. Isso também ajuda bastante para a gente mudar o nosso estado interno, né? O Santiago pedindo para deixar esse café salvo no Instagram. Precisamos compartilhar com muitas pessoas. Tá bom, combinado. Vou fazer isso então, tá? Muito bem. Deixa eu ver, música, não tinha percebido, eu faço isso da música, não tinha percebido por quê, olha que legal, muito bem.
A Laionis falando, um tempo com Deus resolve, realmente, fazer uma oração, também faço isso. Quando está muito na minha cabeça, eu também faço oração. A Cláudia falando, eu mudei muito, agora chuta o balde, vamos ser felizes. Muito bem. Quando o problema for grande mesmo. Então, o problema é grande, você vai precisar resolver. Isso não tem jeito, né? Não é para deixar o problema de lado e não resolver, não. É para resolver. Só que observe, Joseleide, se você não está alimentando o seu cérebro a todo momento com essa informação, ao invés de viver o presente. Porque daí, gente, você não resolve o problema. Então, assim, tire alguns dias para algum momento, né? Não alguns dias, mas algum momento, para pensar na resolução do problema. E não para reviver o problema, falando sobre ele, refalando na cabeça, revivendo ele. Então, assim, não é que não é para resolver os problemas, gente. Não é para não resolver. Tem que resolver. O que não dá certo é você ficar revivendo e realimentando o seu cérebro com a mesma sensação. Porque aí você está no estado límbico, no mundo das emoções, e não no mundo da razão, que é onde a gente precisa estar para resolver o problema. Emocionalmente abalado, a gente tem as melhores decisões? As melhores escolhas? Não. Emocionalmente, a gente vai tentar ou, né, atacar a situação ou fugir da situação. Sendo que quando a gente está no estado mais tranquilo e consegue ver melhor a situação mais racionalmente, a gente tem condição de ter escolhas melhores. Então, é não ficar alimentando só a emoção, certo? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais algo. Ó, eu fico assim, muitas vezes, pensando sempre no futuro, aí não durmo bem, fico nervosa, né? O dia todo, exatamente, não vai resolver, tá? Então, olha, o Santiago comentando que está nesse processo de mudança, movido pela música, muito bom. Então, olha só, gente, o nosso café veio sopradinho aqui no meu ouvido, espero que tenha feito sentido, porque quando nós somos pessoas melhores, mais equilibradas, mais no presente, nossos atendimentos, as nossas relações profissionais se tornam de maior qualidade. Então, esse tipo de café, para mim, é um café muito importante, porque faz com que nós possamos entregar o melhor para as nossas crianças, para os pais que a gente, né, vai se relacionar, para a equipe que a gente vai vivenciar, né, as estratégias que a gente vai vivenciar e compartilhar o desenvolvimento das nossas crianças, e vai fazer com que a gente fique mais no presente, para poder aprender tudo que a gente precisa. Então, eu vou deixar salvo esse café por algum tempo, ele de qualquer forma fica até amanhã cedo, ele fica salvo lá no YouTube, né, para quem está no YouTube. Para quem está no YouTube, dá um gostei aí, se fez sentido para vocês. Para quem ainda não está no YouTube, vai lá para o YouTube, compartilha compartilha o café, isso, e entra na página lá do YouTube da Empreendedoria, compartilhem essa informação. Se eu conseguir deixar no Instagram, eu deixo também, mas se eu não conseguir, vai estar no YouTube pelo menos até amanhã, tá bom? Eu espero que possa ajudar você e muita gente. Salva lá esse conteúdo e deixa pelo menos os aprendizados ali, à vista, para você. E coloca em prática.